sei nem como começa uma apresentação de um Não episódio. é? Brindando. Maravilhoso. Um brinde a nós. brinde. Meus amores, hoje a gente vai estar aqui nesse episódio do Novo Digital. Com um dos casais mais legais dessa porra toda, que a gente é fã em muitos níveis de ambos, assim. Então, só fiquem aqui. Não vou nem ficar fazendo promessa do que vai rolar nesse podcast aqui, porque o bagulho é louco e vai Tiro, ser porrada legal e bomba, demais. óbvio. Tiro, porrada e bomba. A gente não sabe, na verdade, O que vai acontecer rolar. só Deus sabe. Inclusive, já precisa começar avisando que esse aqui é um podcast kamikaze. Por quê? Porque a gente se atrapalhou aqui um pouquinho com os horários. E em algum momento a gente vai ficar sem ninguém pra tomar conta das crianças enquanto o podcast rola. Então Eles estão tudo se pode cuidando, acontecer. né? Tá um cuidando Ou- do outro. Não, ainda não. Por enquanto e tem uma babá isso, lá. né? Depois não vai ter mais babá, só Deus sabe o que é. Gente, estamos aqui com o Carol Costa. E Pavan Alexandre. Qual que é o seu sobrenome? Alexandre. É Pavan. Idiota. Não cortem, não cortem. Todo mundo chama de Os Pavan. meus amigos ligavam em casa. Aham. Uma vez me ligou um em casa e falou... E é também meu pai. Eu morava com meus pais ainda, adolescente. E ele falou, caramba, todo mundo ali é Pavan. Como é que eu chamo ele? Ele falou, eu queria falar com... Eu acho que o nome dele é Rogério. Genial, genial. E aí, como todo mundo usa o apelido Pavan, Aham. que na verdade é o sobrenome dele, a gente precisou criar um apelido pra ele. Que é? Pave. Pave. Só que aí era o meu apelido carinhoso. Aí virou de E o todo planeta chama ele de Pave. Então eu não sei mais o que eu faço. Acho que de vez em quando tem que chamar de Alexandre. O íntimo vai ser chamado de vez em quando de Alexandre. Mas legal que eu não me toquei. Eu falei, mas qual que é o seu sobrenome? Pavan Alexandre. Idiota. Alexandre. Gente, vamos lá, ó. Esses dois aqui são duas pessoas muito legais. Eu vou começar falando da Carol especificamente, como eu conheci essa pessoa aqui, que é uma história muito boa, né? A Carol é especialista em plantinhas, né, Bicho? Né? Plantinhas. Inclusive como- aquela. Inclusive aquela Aquela também. Isso é Marvada. mentira. Não, é fake news. É fake news porque eu não planto, mas é. Inclusive, Eu não planto. Micaela e eu gostamos muito de plantinhas. Inclusive aquela. Não, eu não gosto, não. Eu também não. Eu também não, mas botanicamente é a mesma lógica. É a mesma lógica, é tudo Entendi plantinha. o rolê daquela. Daquela? Eu não entendo. Eu não posso falar a mesma Eu coisa. não consigo entender qual é a graça. Vamos A graça é vamos- ficar tossindo bastante. É ficar tossindo. Eu não bastante. entendo. É, Esse é um é. rolê que eu realmente nunca foi pra mim. Também não foi pra mim, mas a questão é que como eu trabalho com planta, eu aprendeu. acabo... Não, eu acabo Você virou sendo muito especialista. solicitada. Ah, as pessoas vêm te perguntar como é que Exatamente. E normalmente a pergunta é desse faz. jeito. Então vamos começar aqui, gente. Como é que você planta Alface. alface Alface. em É. casa? Quando eu tinha um programa na Band, E recebemos As pessoas- uma mensagem esses dias, inclusive no YouTube, falou, Carol, eu planto alface em casa e tenho aprendido muito com você. não, mas na Band era assim. Carol, a gente tinha um programa e a gente tirava dúvidas dos Aham. ouvintes. E chegava uma pergunta nesse nível. Carol, gosto muito de alface, mas moro numa casa que não tem janelas. Ouvi falar que daria para plantar alface No armário. dentro do armário. Lavar. Muito. Com luz. Por favor, Né, me lâmpada. passe todo o passo a passo Qual é a iluminação adequada? para Que alface. tipo de equipamento você compraria para plantar alface dentro Qual do é o armário? melhor substrato para a alface dentro do armário? O que você Era respondeu? isso. Você respondeu? A gente respondeu, evidentemente. Não vou deixar o ouvinte da Band sem resposta. Eu falei. Imagino que você mora num bunker, né? Um abrigo antiaéreo e que realmente sem janela nenhuma. É difícil mesmo ter uma salada de boa qualidade, mas eu tô muito feliz de ver que você se importa com a sua saúde e que está batalhando para ter alimentos frescos embaixo de blazer, paletó, camiseta, ali perto das meias, né? Então, vamos trabalhar em louvor dessa pessoa que quer plantar alface com muita... armário. No armário. Genial, cara, genial. Evidentemente que a gente passou algumas ideias de grow light, né? Aham. Que servem para bunkers e para invasões Alface, alienígenas. aham. E aí, eu acho que botanicamente a resposta foi dada. Agora, se a alface evoluiu, aí já não sabemos. Mas assim,
A pessoa nunca voltou pra contar. Nunca voltou pra contar. Ou tá Esqueceu, brisado até né? agora, né? Esqueceu. Esqueceu, que é muito Esqueceu. Ela tá numa pira agora ou outra. A Carol falou, tá brisado Outras até coisas, tá agora. brisado. Eu lembrei Eu das ensinei crianças pra- falando, não brisa. Eu ensinei pra Mia. Eu falei, a Mia tava falando um negócio, eu falei assim, Mia, para, não brisa. Ela, o que é brisar? Eu falei, brisar, Mia, quando você fica assim, ó. Igual vocês ficam na frente da TV. Aí a Mia agora virou uma coisa. Ela vê uma pessoa que tá meio assim, desligada, ela fala assim, ó, tio, tá brisando. Muito bom. Enfim, a gente pegou esse desvio, né? Falando Da de alface. alface, né? Então aí, gente, se vocês quiserem saber mais sobre alface, só ir lá no canal da Carol. Ou né? não. Ou não. Pode ir lá, ela ajuda todo mundo, né? Especialmente quem não vai plantar no É, armário. tranquilo, é. Conheci a Carol assim, né? Eu já te contei essa história. Eu tava lá, a gente comprou uma daquelas ali, da versão grande, né? É uma E ela daquelas não tava duas- muito feliz, a Ficus lirata, né? Com as folhonas. E ela não tava muito feliz. E as pessoas que cuidavam do nosso jardim naquela época não sabiam muito bem o que tava fazendo. Meteu direto do Ceasa no No sol. solzão de meio-dia, assim. Aí ela começou a secar loucamente. Não, mas veio da África. É, tem que ir ele pro é sol. uma espécie Diretamente africana. da África. Aham. Assim, veio... ponte Isso. aérea, né? Aham. Diretamente É. daqui. Aí eu fui pesquisar e achar e tudo mais, e uns vídeos meio nada a ver. Aí eu bato no vídeo dessa mulher aqui. Puta vídeo foda, divertido, legal pra caralho, a Carol legal pra caralho. E era o que eu precisava ouvir no final das contas. Aí eu falei, baby, achei a pessoa muito legal, eu quero lançar ela. Aí eu descobri que um amigo nosso lançava você, né? O Lucas. Aí eu falei, caralho, velho. É a Carol do Lucas no final das contas, porra. É ela, Ligou é os- a Carol. a Carol. Eu liguei os pontos. Aí eu sou muito. Assim, eu não gosto de ficar pagando pau pra ninguém, assim, né? Eu sou São Paulino desde pivetinho. Uma vez eu fui entrevistar o Rogério Ceni. Fica calmo. Calma. Não levanta, corintiano. Velho, eu nem tirei foto com o cara. Eu fui entrevistar ele e eu fui lá, passei o microfone, conversei, não sei o que lá e tal, acabou. Sou Beijo, profissional, Tchau, não sou profissional. eu. Acabou, assim, Eu eu não sou faria muito isso. chato. Eu sou Aí muito... você foi no banheiro, deu uma choradinha. É. Aí me bati depois. Idiota. Ah, eu sou sempre assim. Aí eu tava no evento da Hotmart, eu vi a Carol. Tava conversando com uma galera assim, rodinha assim, eu vi a Carol conversando assim. Eu lembro. Carol! Meu Deus, Carol! Eu sou seu fã! Foi muito legal. Foi muito legal. Porque o evento da Hotmart é onde tá todo mundo fazendo carão, né? Fazendo carão isso. Ah, é? Quantos milhões? Ah, é? Dizer, quantos dígitos? Aí cheguei. Roy ou Roas? E o seu nicho qual é? E aí, de repente, vem um ser saltitante. Você tava de cabelo branco, não tava? Vem um ser saltitante de cabelo branco, muito feliz pra falar de planta. Eu falei, ai, achei minha turma. Achei minha turma. Foi muito bom. E ele chegou nessa mesma Pra empolgação contar pra em mim. casa. Assim, eu conheci a Carol. Quem Carol? A Carol das plantas. E a Carol falou que já tinha visto meu podcast. Eu falei assim, ai, que legal, a Carol já viu meu podcast. Ela é muito legal. Mas tinha sido muita coincidência, que eu tinha te conhecido pouco tempo antes do No Fire. podcast do... Foi muito legal. E aí depois, conhecendo o casal, né? Aí eu vi essa desgraça. As coisas ficaram muito mais legais, porque é A Mika tão mais legal do que louco. Não, vocês fazem um. Vocês fazem um. A gente é mais legal de verdade. Vocês fazem um core muito legal. Os dois juntos são melhores do que cada um Olha separado. de pau que tá esse episódio. Mas né? sabe por Nossa. quê? Deixa eu falar. Eu vou falar porque ele não vai falar. É, vai lá. O nosso mercado tem um monte de gente que só fala em números, né? E um monte de gente que fica ali no banheiro, deveria ser no banheiro masculino, o pessoal medindo, mas em vez de eles fazerem isso no banheiro masculino, eles fazem isso Roy e essa coisa toda, e ficam lá falando quantos dígitos, de um jeito aparentemente amistoso, mas chama medição de pau até onde eu conheço. Né? Além de tudo, é um mercado extremamente masculino. Então, não estou usando a expressão à toa. Daí, o que acontece é que é um ser ou outro que você pinça nisso, que tem É normal, algo né? ali fora dos números para conversar com você. E que quando você vai pedir ajuda, vai te dar uma ajuda de verdade e não vai te ensinar o efeito placebo, como se ensina para muitos no mercado.
E aí, o que acontece é que você encontra uma galera que é de verdade e que, além de tudo, tem 4 filhos, 2 cachorros que eu vi até agora e um gato. Não sei se tem mais seres. Tem mais Sem um gato. um gato. 4 filhos, 2 gatos, 2 cachorros. E um monte de planta, E né? tudo isso administrado não é com 12 babás. Isso é administrado muito por eles, entendeu? Então, assim, é tão de verdade, é tão raro. O que a gente vê, infelizmente, no mercado, e aí eu vou falar sem nenhum julgamento de valor, tá? Porque eu não tenho filhos, eu não posso julgar de verdade e nem julgaria. Mas o que a gente mais vê são as mulheres que ficaram executivas e que quiseram ter filhos e que a criança tá com um babá a maior parte do tempo porque ela tá seguindo uma jornada, uma rotina de empresária. E, de novo, sem nenhum julgamento de valor, isso é o mais comum. Então, é muito raro encontrar gente que tá com a molecada junto e, eventualmente, pode aparecer no podcast e que tá fazendo mentoria e que tá fazendo vídeo e que tá gravando podcast. E é muito raro. E a gente não falou de dígito nenhum até agora, cara. Mas falando nisso, como é que foi o ROI do último lançamento? Deu bom. Pay. E sem tráfego. Deu bom e sem tráfego. Sem tráfego. Sem tráfico. Sem tráfego. Sem alfaces Sem nos alface armários. envolvida. Não tinha alface. Caralho, mano, esse episódio já começou muito bem. Ele começou cara. bem, né? É um meio muito bem. atravessado, né? Sei É, lá, vocês nossa, querem começar gente. de novo? Não, A calma, gente pode fazer o jeito formal. Boa noite. Boa noite. Como é que vocês começaram no digital? A gente começou no digital muito jovens. Muito jovem. Caralho. Muito jovens. Deixa eu perguntar uma parada aqui. Nossa. Deixa eu perguntar um negócio que eu não sei, que eu nunca perguntei. Como é que vocês se conheceram? Na facul. Na faculdade. Só que esse puto não lembra. Ele não lembra de quando eu fiquei apaixonado por ele. Eu olhei ele todo gato, colocando Boa, os Rogério. jornalzinhos de Faculdade do música. quê? Jornalismo. Foi jornalismo. Ele E não você lembra. Você tava lá e ela se apaixonou por você e você não deu bola? Ele era 3 turmas pra frente, né? Eu era 3 turnos pra frente. Ela mas era uma Ela era uma pirralhinha. pivetinha. Ambos estávamos sobre outras gestões na época, Sim, né? é outra administração. Tá. Demorei. Ambos. Mas mesmo assim, ele era gato e eu dei uma olhada. E aí eu lembro quando eu fui apresentada a ele, e ele... Oi, tudo bem? Colocando meus jornaizinhos e continuarei colocando meus jornaizinhos aqui no negócio da faculdade. É que a gente é da época do jornal, né? A gente não é pré-blog. E você não pré-tudo. lembra dela? Não, Não, desse momento, desse não. momento não. Eu lembro, ele tava de boina. Ele usava muita boina. Uau! Ele era assim, muito... Artista. Caricato. Caralho, velho. Boina, colete, cavanhaque. Genial, cara. Delícia. Fábio, você Caralho, continua com velho. colete e cavanhaque. Mas assim, E eu... boina. A boina não, ele aboliu, não sei deixa porquê. pra lá. Não é boina. Muito raro. Mas eu lembro da Carol, porque a gente trabalhou junto depois numa revista chamada Educação, que ela era editora. E assim como eu usava boinas, a Carol usava saias indianas. Por favor, não das precisava, minhas. É das não minhas. precisava, não precisava. Não precisava, por favor, cortem. A Mika, ela usava saias indianas Calma, e jovem. tinha o cabelo laranja. Eu tive o cabelo laranja também. Ai, Só que eu não gente, quis, vocês não são tive laranja porque eu queria. Vou te mostrar, segura aí. Não, eu pintei de vermelho e desbotou na primeira lavada. Ficou cabelo de salsicha mesmo. Mas não foi na mesma época da saia gente, indiana. Você conseguiu somar? A Mika, ela tinha o cabelo laranja, usava saia indiana e usava uma pochetinha. É uma bolsinha. Uma Respeita. bolsinha de Era uma pirilim-pim da bolsinha de rave, bicho. pirilim-pim. Nossa, o da Mika também era muito sujo. Você sente o cheiro Cara, era da muito sujeira. laranja. Foto. Era muito laranja. Era muito laranjão mesmo. Não, o meu era vermelho Muito desbotado. bom, O seu era muito laranja real, assim. Ruiva. Nossa, mano. A gente tava em vocês se quem tá no conhecendo pra Spotify se chegar ferrou, no não vai cabelo ver. laranja da Mika. A gente se conheceu Sei na lá. faculdade e trabalhamos E juntos. ela tinha o cabelo laranja? Não. Não. Ainda não. Mas tinha saia indiana, Tinha saia para com indiana. sandálias de couro, coisa meio... Tinha um lado hippie, tem até hoje, eu sei. Eu não sei se é hippie de propósito. Eu acho que era o que é mais prático. Eu queria só ser séria. Eu queria ser séria. Séria com saia indiana? Não, eu Logo queria. se vê. Aonde? Não, mas eu era uma pobretona, né? Eu era uma pobretona e eu tinha ido pra São Paulo pra fazer faculdade, pagando a minha própria faculdade cada centavo. E, aquela época, a minha família tava tão mal de grana que quando era o evento de comprar roupa, porque era aniversário, a gente ia numa loja chamada Torra Torra, que vende roupa por peso, Uhum. por quilo. Já Então vi. tem lá uma mesa, com um monte de peça. E aí você vai lá e compra um monte de coisa que é fininha, levinha, morava em Araraquara, uma cidade super quente.
a gente comprava aquele vestidinho de alcinha, com aquelas estampinhas assim de chita e tudo mais, e punha lá e comprava por quilo. Então, saia indiana era uma coisa leve e barata, vinha da China ou de alguma coisa assim, algum lugar assim, e chegava muito barato lá, fazia parte. E não precisava passar, o que era uma coisa importante para uma universitária, porque você não tem ferro de passar, coisa luxuosa. Você não tem tábua de passar, que é mais Pior luxuosa ainda, né? Então, sua máquina não seca, então é aquilo lá que tem, né? E aí dava pra guardar ela toda torcida, eu adorava a mesma saia, ela praticamente ia sozinha pro trabalho. Deixava espaço pra alface. Brincadeira, não deixava. No armário. Nunca fui consumidora de alface. Não. E aí, quando... As blusas também, eram umas blusinhas de malha que não precisava passar, e o Pavão me conheceu nessa fase, de, tipo, ralação total, né? Gramando. Entendi. Então, saia indiana séria, no final das contas, é isso. Era assim, o que eu preciso pôr que eu não tenha que ficar pensando. Beleza. Então, era isso. Pra mim, parecia sério na hora. Foi uma etapa antes de chegar no blazer, na verdade, né? Aí uma tem época eu tive dinheiro, um blazer, comprei com um dinheiro muito suado, um blazer, porque eu queria parecer uma editora. Porque eu sou baixinha, e aonde eu ia, eu tinha muita cara de criança. Aí eu fui entrevistar uma diretora de uma escola uma vez, e eu falei, preciso arranjar um blazer, porque essa mulher nunca vai me levar a sério. Foi muito difícil conseguir a entrevista. Daí cheguei lá no dia da entrevista, super ansiosa, com 19 anos. E aí peguei o crachá. Não, e eu não usava maquiagem, né? Eu tinha cara de criança. Aí peguei o crachá e fui lá pra parte da diretoria. Era um negócio bem grande, assim, um corredor bem grande. Só que a hora que a mulher foi me dar o crachá, eu toda estabanada, eu sou um moleque. Eu derrubei o crachá no chão. E uma dama agacha fofamente, com as perninhas juntinhas, pra pegar o crachá do chão. Eu fui igual um sapo, uma rã, assim, as pernas arreganhadas, pra pegar e só ouviu. Descosturou o blazer que eu tinha acabado de comprar, a calça do blazer. Descosturou do miolo da costura embaixo, no cavalo, até o cos. Tipo, desfraudou, assim. E, obviamente, que é um blazer de má qualidade, você não tem um forro. Então, é tipo, fralda aparecendo. Eu nem lembro se eu tava com uma calcinha que poderia ser exibida, ou se era alguma coisa com 17 anos de bichinho. Não lembro. Se tinha florzinhas ou alguma coisa assim. Aí, eu peguei, E a entrevista? peguei o paletó, amarrei na Amarrou na cintura, cintura. tipo, E foi. sou descolada. Vou entrevistar essa mulher de um jeito descolado, Minha calça rasgada. com a fralda por baixo, Minha calça rasgadora, estiloseira. super estilosa. Cheguei lá e eu falei, vim entrevistar a Miriam Tricati, diretora do Colégio Magno. Aí a mulher falou, a moça na recepção falou, a sala dela é aqui à direita. Aí eu falei, aconteceu um problema só antes de eu entrar, eu preciso de falar. Eu falei, se eu falar pra recepcionista, ela vai me entender. Ela vai ser legal. Ela vai ser legal comigo, né? Ela vai ser legal. Aí eu falei, aconteceu isso. Levantei a blusa assim. Ela falou, tem um lavabo aqui do lado, entra nele, eu vou arranjar fio e linha pra você. Só que é um colégio super chique. E aí eles bateram na minha porta, não pra me dar fio e linha, mas pra... Quer dizer, fio e linha é a mesma coisa. Agulha e linha. mas pra pedir Resgataram a essa calça. Porque tem costureira no colégio. Ah. Olha que coisa moderna, gente. Daí levaram minha calça e voltaram com a calça. E eu fiquei lá, sentadinha, Esperando. Sem calça. completamente Culpada desmoralizada. Falei, a essa altura, a diretora do colégio está sabendo. Cara. E acabou qualquer tentativa de ser séria. A essa altura, ela sabe que tem uma menina com 19 anos, presa no lavabo, sentada na tampa da privada, com uma lista de perguntas na mão, sem calça. E aí foi isso. Aí eu entrei na sala da diretora, obviamente, e fui recebida com ela gargalhando e dançou. Você sabe que isso aconteceu comigo recentemente? Só que agora a gente não fica mais tão nervosa, né? Mais ou menos. A gente foi gravar um podcast no Novo Mercado. No novo mercado. E é a caminho. Eu rasguei a calça e eu rasguei assim, ó, do cavalo, uma coxa inteira, assim, ó. Rasgou de lado? Aqui, ó, Não, assim, foi na na costura costura de mesmo, foi na dentro costura. da calça. E eu não tinha outra. É em Santos. Eu tava em São Paulo. Não tinha o que fazer no meio do caminho. Eu cheguei, a gente foi comer. A gente chegou mais cedo.
Aí eu não andava, assim, eu entrei Andava igual assim um com as perninhas. pinguim, assim, meio... Baby, tá dando pra ver? Aí eu entrei, aí o Ícaro tava lá. Aquela pessoa que tem, assim, todo jogo de cintura. Aí eu... Oi! E né, aí, assim, cara? meio dura. Tudo bem? Aí cumprimentei as pessoas. Aí fiz o podcast rasgada, com a calça assim, com a perninha cruzada. Aí quando terminou, o Simonsen convidou a gente pra fazer sei lá o quê, e a gente ia almoçar e não sei o quê. Aí eu vi uma menina da produção ali do lado. Aí eu catei ela no meu braço. Eu falei, aconteceu isso daqui. Você tem o silver tape? Que é o jeito raiz de Pra consertar trás. bagulho, nada de- O jeito sai indiana, cabelo laranja. É isso que eu fiz. Eu fui pra trás, tinha uns panos igual que tem aqui, fui pra trás ali, num cobertinho, puxei, tirei a calça, meti o silver tape, colei e fui. Aí É você, isso aí. aí você divou. E aí divou. Ativei, tava de silver tape na calça. Resolvido. Tá até hoje. Tá até hoje. Deve Não, mas tá. a calça tá rasgada até hoje. Eu Tá não rasgado, costurei. você não, É, você não. tirou o seu tape? Não sei. Eu acho que não, é só a cara ter deixado lá. Quando a gente fez a foto da capa do primeiro livro, eu queria fazer uma coisa conceitual, porque todos os livros de jardinagem só tinham planta na capa. E eu pensava, cara, pra quem não é da planta, talvez seja difícil se identificar com um livro que tem uma planta na capa, ou muitas plantas na capa. Talvez um ser humano ajudasse, né, a criar uma conexão. Aí eu fiz um livro que tem uma pessoa, eu, na capa, com um vestido branco sujo, no meio de plantas, né? E eu tô com a cabeça baixa, segurando uma planta na mão, parece uma noiva com um buquê. Acabou sendo isso meio sem pensar. Não era pra ser a foto da capa, era pra ser uma foto de miolo. E aí, quando eu comprei o vestido, eu falei, eu preciso de um vestido que dê contraste, não tem estampa, que dê contraste com as plantas, mas não pode ser muito branco, porque senão ele vai estourar no meio das plantas, vai ficar parecendo que eu sou, sei lá, um ser divino. Eu queria uma coisa, o oposto disso, eu queria uma coisa, olha só como eu sou descompromissada e eu não ponho avental pra mexer com planta, nem luva, nem nada, né? Eu me sujo e tá tudo bem. Então, eu fui pra um garden, comprei o vestido branco, fui para um garden lá no Rio de Janeiro, que é um garden de uns grandes amigos meus, e eles têm um restaurante de funcionário dentro do garden. Então tem aquelas panelas imensas para fazer comida para muita gente, né? Aí eu falei pro pessoal lá na boca da cozinha, eu falei, vocês conseguem ferver isso aqui com esse chá? Levei um pacote de chá mate e falei, só deixa fervendo. Bota o vestido lá e deixa fervendo. Aí na véspera a gente ferveu e o vestido ficou meio encardido. Ficou branco ainda, mas meio encardido. Só que aí, quando eles me deram e a gente secou Mirou o vestido... no descolado, acertou no mendigo. Exatamente. Exatamente. Só que aí, quando eles devolveram o vestido, ele tava encardido, mas ele tava arrumadinho ainda. Ah, tá. Aham. Falei, caramba, como é que a gente estraga esse vestido sem parecer mendigo? Muito bom. Como eu faço sem parecer mendigo? Aí, lá... Procurou no Google, não tem como. Né, tem Mendigo. uma pilha de substrato, né, aquela terra bem preta, assim, uma pilha mais alta do que isso aqui. E, de novo, é um garden de amigos meus. Eu fui lá pra parte de trás, onde tem a pilha de substrato, e literalmente tomei um banho de substrato. E eu pegava bolos de terra e esfregava assim. Os funcionários que passavam na hora do almoço faziam assim. E olha que eles já estão acostumados comigo. Eu descalça, maquiada, catando o vestido branco e pegando terras, sujando. E aí tem um canto que eu sujei bastante, assim. E eu fiz tanto esforço pra encardir o vestido que encardiu. Só que o vestido era novinho, que eu paguei com o meu dinheiro. Eu falei, cara, Foi um ficou vestido bom pra caro? foto. Não foi muito. Mas ficou bom pra foto e eu gostaria de ter o vestido de novo. Eu tingi, porque o encardido não saiu Por nada, nunca mais. Eu tingi ele de verde escuro, eu uso ele até hoje. Ai, que Juro. caralho. Somos assim. Uma boa história. Deixa eu perguntar um trem pra vocês. Cara, como a gente já falou um pouquinho, o mercado digital é chato demais, né? Um rolê assim de infoprodutos. Eu falo pra galera assim que... O que acontece? Eu tenho alguns amigos que eles não são do mercado digital e eles são mais artistas, etc e tal. E eles acham que a gente é o marqueteirão, né? Eu falo, vocês não estão entendendo. Quando eu vou pro evento de marketing, eu sou um índio. Sacou? A As gente é a pessoas turma da saia olham indiana. pra mim, assim, como se eu fosse hippie, tá ligado? É muito louco. É muito louco. É Inclusive, muito a gente louco. já ouviu
Gente falando que não ia entrar na fogueira. Ah, é verdade. Porque somos todos abraçadores de árvore. Nós não somos, tá, pessoal? A gente não consome alface no armário e também não abraça a A árvore. gente abraça. Abraça Abraça? substrato. Não. É, mas Abraça se for um substrato. jequitibá, assim, que foi... Não, que a gente não merece abraça um a abraço. árvore. Em Não. grupo, em grupo. Em grupo? Em grupo. Ele tá ali pedindo um abraço. Não, Tá não, pedindo um não, abraço. não. Abraço Não, ele tá grupal. sacaneando. A gente não abraça a árvore, maluco. Jequitibá. O Jequitibá. O Que jequitibá. Jequitibá? Que precisa de umas 3 pessoas, pelo menos, pra abraçar. Daí a gente faz uma rodinha e A gente faz isso todo final de semana. A gente dança em volta. Depois de fazer uma dança circular de adubação e fertilidade do solo. Nada contra. A gente não abraça a árvore, cara. Não, mas você tá Deixa, falando... deixa pra lá. Mas assim, Não. É que a gente é estranho e a gente se... Eu ia perguntar isso, como é que foi pra vocês, assim, tipo, entrar nessa porra? No marketing digital ou no mastermind? Não, no marketing Não, digital. no digital, assim, no geral. Essa coisa chata, assim, foi tipo... assim, é que pra gente foi um mundo desconhecido. Aham. Era um mundo desconhecido. Aham. É que não é assim, você sabe que existe e Aham. uma hora encontra. A Aham. gente não sabia que existia. Aham. Então foi surpreendente. Aham. Eu acho que ainda hoje a gente está se adaptando Uhum. ao ambiente. E algumas coisas pra gente não faz muito sentido. Né? Primeiro que assim, a gente é de uma... a gente é mais velho do que a maior parte das pessoas com quem a gente convive no marketing digital. Não, fale de você. Porra. Tá, Cara, eu tem sou cabelo mais branco, velho. vocês estão vendo, né? Que ele tem cabelo branco, barba branca, né? Não tem nada Tamo disso. junto, Pablo. A gente tem uma questão de geração. Daí tem uma questão, a outra De questão formação. de formação. Que a gente a gente fez jornalismo e mesmo no audiovisual, a gente é jurássico, porque a gente é, primeiro... Deu. Não. Vai. E eu nem bebi muito ainda. O que ele tá querendo dizer é que a gente já trabalhou em outros lugares, né? Quando a Carol entrou na tipo a faculdade, Grazi que não tava aqui, existia né? internet, pra vocês terem ideia. É que vocês começaram novos, né? É isso, só que 6 anos de idade vocês estavam fazendo faculdade. Carol, meu primeiro estágio na Vou chorar. faculdade foi numa assessoria de imprensa que não tinha computador nas mesas ainda. Era uma assessoria e tinham 3 computadores na assessoria. A tua equipe você que tinha tá aqui na revezar. edição tá fazendo assim, nossa, isso existia. Né? Eles são Tem nascidos, 3 o TikTok já existia quando esses dois eram nascidos. Cara, eu quero uma câmera aqui pra mostrar os Ó, gente, bastidores. rapidão, abre essa câmera aqui. Aquilo ali é o Marcelo e a Mai, eles estão indo embora. A partir de agora, não tem ninguém cuidando das crianças, gente. Tchau, Até mais. gente. Beijo, gente. Tchau, Até tchau. amanhã. É isso que chama vida real. É isso. De verdadeinha. A gente tava no... Na parte em que a gente. computadores. Vocês A são velhos. gente. Oh, A você nasceu- gente. A gente inventou o TikTok. A gente estava na parte de explicar que a gente trabalhava na televisão e no audiovisual. Isso, quando e a gente tem muita quando a experiência, gente somos sábios. sábios. Somos sábios. Antes do Orkut. E Pega daí, Vai. Ravi, não vai pro Jurássico. a gente lançou um infoproduto Aham. sem saber que esse era o nome, Aham. né? Porque a Carol dava muita aula. A Carol já Ah, tinha... tô ligado. Tinha um rolê de fazer curso presencial e tal, né? Ela dava muita aula, ela já tinha um programa no GNT. Então, em 2018, que ela lançou o programa no GNT, ela deu muita aula nos finais de semana, daí chegou mais pro final do ano, ela falou, não aguento mais viajar, fico muito cansada e não dou conta de atender os pedidos, né? Uhum. A gente falou, bom, vamos lançar um curso seu, porque você vai conseguir alcançar mais gente e faz a distância, você não vai precisar viajar Você tanto tem que ficar e tudo viajando mais. e tal. A gente tinha vendido um carro. E Velho. a gente tava numa... A gente tinha vendido um carro velho. É. O único carro que a gente tinha, 8 anos, a gente vendeu ele e falou: vamos fazer uma poupancinha pra fazer um curso bem feito. Não, a gente fez... na verdade, a gente vendeu o carro para ficar sem carro. A gente Isso. falou assim, a gente não precisa de carro. A gente vai viver transporte público e bicicleta. Isso. Caralho, que foda. Vamos experimentar. Hippie, né? Que chama. Hippie que chama. É isso. É. O auge da hipice. Eu não teria carro se não tivesse esses filhos, com certeza.
Não existe como ter Não filho tem e não ter como, carro. né? A gente Não, deixou... não existe Uber de 7 A lugares. gente falou, vamos fazer uma experiência de 1 ano sem carro. A gente Aham. deixa a grana que a gente vendeu o carro, a gente coloca numa poupança Uhum. e vamos Hotmart, nome da investindo- poupança. E vamos investir todo mês o valor de uma parcela de um carro. Porque se a gente chegar num ano e a gente falou, putz, a gente precisa de carro, Aham. viver sem carro não dá, Tem o a dinheiro. gente, tem dinheiro, a gente compra o carro. Aham. Mas, Mas a gente falou, vamos lançar o curso, vamos pegar então o dinheiro do carro, a gente vai comprar o carro, a gente grava um curso. só que o dinheiro do carro não deu. Vamos pegar um pouco mais de dinheiro. Ah, não, então já, parênteses, gente, parênteses. Você de casa que está ouvindo a Não gente, fala né? isso, não fala que a gente é caro. Não nossa, fala que a gente gasta muito Não, dinheiro. Eu vou falar isso, vou falar que vocês têm um nível de excelência que é maior do que o padrão. Então, porque daí que vem a experiência anterior, né? Uhum. Que a gente já trabalha em televisão e todo... O curso dele, gente, é um negócio assim que dá vontade de assistir por assistir. Porque é legal de assistir. É tipo assim, poderia ser uma série da Netflix que funcionava. Oh, Netflix! Caralho. Ouve isso! Ouve esse cara! Mas é isso mesmo, é tipo assim, é um bagulho que é gostoso de assistir, não é tipo assim, tem que assistir isso daqui. Tipo, por exemplo, porque eu sou aluno, né? De verdade. Aí às vezes você diz, apareceu o caralho. Não, apareceu o caralho. Eu falei que era O medição. Carvalho. Eu disse que esse mercado é só medição de pau, gente. Vocês estão entendendo, né? Meu alface deu errado. Aí eu preciso lá, eu vou lá entrar na aula de alface pra ver o que eu faço pro alface que não tá dando certo. Aí eu fico, sacou? Ficus, virata. Eu fico assistindo porque é legal. Não é tipo assim, no outro curso eu assistiria, tipo assim, em 2x pra assistir e resolver pá. O problema e no de que você vocês quer. não, eu assisto e fico porque eu acho legal de ver. A gente fica. Parte Outro porque eu dia, gosto você do assunto lembra também, quando né? A gente tava vendo como matar os bichos das plantas. Hum. E aí a gente não conseguia parar porque a gente tava tendo um ataque de riso atrás do outro, assistindo a Carol no carro. Nossa, eu lembro. Que Essa parte do ataque de riso é mentira. A gente é super sério. super sério. Super. A gente fez um. Eu sei o que é. Ah. Quando ela falou sobre matar as formigas comedoras, sei lá o quê, como é que chama? Cortadeiras. Que você coloca Jesus. gergelim. E aí vira tipo. Elas vão comendo assim, aí vira assim, ó. Não sou eu, tá, pessoal? Alguém falou isso e ela se confundiu. Lembra disso? Ai. Enfim, é isso. Aí vocês pegaram todo o dinheiro do carro pra E botar no investiram curso. Aham. uma grana Pra pra fazer. Pá! Gravamos A Carol de vestida de lagarta. esse de lagarto com a cabeça de pulgão. É isso. A gente dá aulas com capacete de papel machê para ensinar sobre pragas. E a gente usa luvas de faxina com olhinho na ponta dos dedos para ensinar sobre adubação. E a gente usa Lego para falar sobre nutrientes. O que mais? A gente faz só coisas normais. Graça, cara. E essa é a graça, sabe? A gente só faz coisas normais, Pô, eu gente. fiquei maluco em uma aula que vocês deram de horta. E aí a aula de horta, vocês esperaram as plantas crescer. Sim. Eu falei, caralho, que trampo. Foi mais de um ano. Porra! Não. Plantou as plantinhas, mostrou lá plantando as plantinhas e ficou lá. Esse A é o nosso. terra sem Esse plantinhas. curso eu deixo você falar que foi caro. Tá, porque foi Porque assim, caro, a gente né? não sabia como é que faz coisas no digital. A gente só pensou, bom, se eu tô acostumada a dar uma aula de 3 horas presencial para 200 pessoas, 150 pessoas, 100 pessoas, né? Presenciais, 100 pessoas, gente. A gente, no mercado digital, a gente esquece o que é 100 pessoas ali num na lugar, sua frente. É gente pra caralho. É muita gente. Aí um fica desinteressado e começa a dar uma pescadinha de sono, o outro tá com o filho tá puxando porque tá enjoado, não quer mais assistir aquilo. Aí tem o marido que tá em pé lá porque a mulher quer muito assistir, mas ele tá querendo fazer outra coisa. Então assim, 100 pessoas, para você manter 100 pessoas presencialmente interessadas, é um teste de fogo. Sim. Então eu acho que algumas das coisas que a ao passo gente... que quando você grava um curso digital, sei lá, já tive curso que eu gravei... Para 100 de mil. Não, eu gravei de noite. Pra uma câmera. E aí eu tava com a energia mega baixa, que se eu tivesse com pessoas ali, ia ser a pior aula de todos os tempos. De todos os tempos. Mas a câmera não acha que a aula tá ruim.
Você consegue dar uma Foda-se, né? botoada ali. Total. E assim, é muito. A gente fala muito pouco sobre isso, porque eu também percebo que tem muita gente do marketing digital que nunca teve a experiência de dar aula presencial antes, né? Total. Então ele não tem nenhuma base de comparação, mas você modula a tua aula o tempo inteiro pela audiência. E no chat é muito diferente. Total. Até porque, quando eu tô falando pra câmera, eu tô olhando naquela bolinha preta. Se eu tenho que desviar o olhar pro chat, eu não tô olhando pra câmera. E a pessoa que tá me olhando na câmera vê que eu não tô olhando pra ela. E é fundamental você olhar para o olho da pessoa, que no caso é essa bolinha preta da câmera. E então eu vejo muitas vezes a pessoa fazendo Instagram e ela tá olhando pra tela. Então ela fica com o olho baixo. E isso desconecta. Imagina que a pessoa tá te assistindo no ônibus, chacoalhando, né, 6 da tarde, um monte de gente ali, espremida, e você nem olha pra ela. Então ela dispersa. Embaixo tem aquele chat nervoso, com um monte de gente mandando pergunta, ela tá meio irritada, ela quer te ouvir, mas todo o entorno tá dispersando. Então é fundamental que você olhe pra ela. Né? E em aula, isso é importante. Em aula presencial não existe como, porque você não tem como olhar para 100 pessoas simultaneamente. Mas você tem uma coisa que a gente não tem no digital, que é uma visão periférica. Então você vê que tem uma criança puxando a mãe aqui no canto, e aí de repente você vai fazer alguma coisa mais pro lado de cá, ou você vai puxar a criança e vai sugerir que ela seja seu ajudante. Eu já fiz isso muitas vezes. Um cara que está começando a querer pegar no sono e dormir, então eu vejo que eu estou me estendendo muito na parte teórica, eu derrubo um vaso de barro no chão e faz crect, e o cara quase tem um ataque cardíaco. Ninguém morreu nas minhas aulas, graças a Deus. Mas, enfim, esses recursos a gente é testado em aula presencial e eu penso, como eu levo isso para o digital? Então, quando a gente fez o primeiro curso, a gente tinha muitas dessas coisas de também ser muito massacrado por perguntas no presencial, né? Tem sempre um Zé Perguntinha na turma, né? O cara é profissional em fazer perguntas, né? Sou eu. Inclusive... não... Eu sou essa pessoa. É? Muito chato. Tenho dúvidas, porque eu não vejo você fazendo pergunta de coisa que você sabe a resposta. E Zé não, Perguntinha sim, em plateia, ele quer chamar atenção daquele jeito. não. Então ele fica Mas perguntando depende coisas do que ele assunto. sabe. Você, É. se tivesse assistindo uma aula da Carol presencial, você ia perguntar perguntar muito. assim, muito. Mas pergunta de coisas que eu não sei, né? Não é esse Não perfil. pergunto Não pra é aparecer, esse. eu pergunto porque Esse eu sou perfil é o perfil pilhado. maravilhoso. É. O aluno está super interessado, está fazendo perguntas. O Zé Perguntinha, ele quer chamar atenção mesmo, né? Mas, enfim, o Zé Perguntinha, numa plateia, te testa também. Até que ponto você abre para o chat e fecha, porque você tem que ter controle do chat. O chat é um ser dentro de um curso digital. Ele é um ser especial, ele tem uma persona, tem chats que a pessoa tá... que o grupo... primeiro, você nunca tem um chat igual ao outro. Assim como numa audiência presencial, nunca é uma igual à outra. Às vezes eles estão mais apáticos, às vezes você tem que provocar mais para ver interação. No chat acontece a mesma coisa. Então, quando você está num curso, numa live, né, e você tem um chat acontecendo, cada chat é de um jeito. Então, ele tem uma personalidade, né? O chat, como um indivíduo coletivo. Então, se você tem que ter controle dele. Você não pode ter controle só do que você quer transmitir. Você tem controle de quando você abre e quando você fecha para perguntas, para as perguntas não te puxarem para um lugar nebuloso, um lugar que você não quer ir, e principalmente para as perguntas terem a ver com o assunto, porque às vezes começam a perguntar coisas aleatórias. E a pior coisa que pode acontecer no meu universo é quando começam a perguntar coisas aleatórias, você não está controlando o chat e eles começam a responder um para o outro. E aí vão dando umas respostas muito errada, muito errada, muito errada. Aí aparece alguém falando que é para passar DTFON, né, para matar barata na horta. E o outro fala, não, eu passei e matou todos os pulgões. Aí você fala, só que a sua horta era orgânica até 1 minuto atrás, né, meu filho? Então, você tem que ter um controle de quando você abre e quando você fecha, ou então um olhar ali. Não dá para deixar na mão do moderador. Você tem que ter um olhar ali, você tem que estar presente, com um pé lá e um pé cá. Num curso presencial, você também tem que estar com a periférica muito atenta. Às vezes tem alguém da tua equipe fazendo assim, falando, encerra, né? O dono do hotel, né? O dono do garden, o Pavan é bem discreto. Uma vez em live, eu tive a besteira de falar, a gente estava contratando. E eu tive a besteira de falar na live. Nossa, eu tive a besteira, nunca mais eu faço isso. Eu tive a besteira de falar na live, galera, quem não tem... e quem não tem MEI, quem não tem nota fiscal, você contrataria? Claro, pessoal, a gente dá um jeito, Pavan. Tá louca! Atrás do tripé da câmera.
Cara, sim. Claro, a gente dá um jeito. E a eu em pessoa live, olhando perdida, os velho. comentários que eu ia responder, e meu marido tendo, sei lá, ele parecia um náufrago, eu só via braço por trás da câmera, né? E eu tentando manter a concentração Tava ali tendo na um câmera. infarto naquele momento. Tava. Aí eu falei, meu marido tá aqui falando que não, que é melhor que tenha nota fiscal. Discretamente, gentilmente me avisando que é melhor não. Nosso departamento jurídico acaba de mandar uma mensagem aqui. Me deu Uma Como é vez, que- cara, Ah, uma vez sim. a Mika tava fazendo live e ela entrou numa live, uma live de pitch, e ela entrou assim com excesso de confiança. Ela achou que o jogo tava ganho, tava todo mundo muito quente, o grupo VIP tava bombando e tal. Adoramos. E ela foi lá fazer a live e ela, tipo assim, ela achou que tava ganho. Falou assim: é isso aí, galera, então o link tá aí. Pá, fez aquele pitch bunda. Eu assim. não fiz pitch. Aí, Não é que eu fiz um pitch bunda. E eu tava- Não não fez, fiz não o fez, pitch. não Eu fez. entrei, a Mandou o link galera e foi. começou a pedir o pitch. E eu pedi o O link. link. E Aí ela aí explicou eu o curso rapidão ali. Eu falei, tá, então toma o link e vamos pra aula. Eu não fiz pitch. Aí, nisso eu tava cuidando do Bento, isso foi no meio da pandemia, tava só nós três em casa. Uhum. Aí eu tava cuidando do Bento, eu fui lá, o Hotmart e falei assim: pá, era pra estar vendendo mais? Que porra é essa aqui? E eu tava, tipo, realmente cuidando do Bento. Aí eu abri o YouTube, rebobinei o YouTube. Rebobinar o YouTube é bom, né? Assisti- Jurássicos! Yes! Gente, pra quem não sabe, rebobinar é um negócio que você fazia com fita. Aí eu rebobinei o YouTube assistindo 2x e falei assim: ela não fez pitch? Ai, Opa, caralho. peraí. Não. Aí eu escrevi um post-it. Cadê Cadê o o pitch, pitch? caralho? Porra. Porra. Cadê o pitch, porra? Interrogação. Discretamente coloquei assim do lado dela. E eu assim na live, né? De repente chega um post-it. Cadê o pitch, porra? Eu só li assim, cadê o pitch, porra? Eu gelei. Então, gente, vamos voltar um pouco. Todo depois aquele eu- pico de audiência já tá no fim da live, Aí eu né? mandei Tem um outro meia assim dúzia de depois gato assim, pingado. Ninguém entendeu a escassez. Aí vai. Te amo, Vivi, desculpa aí. Não, a gente deveria fazer um podcast falando de como é a vida das experts quando elas trabalham com seus maridos. A gente deveria. Só fica uma sugestão. A da Mika é boa pra caralho. Uhum. O papai vai dizer a mesma coisa. Aí a gente faz uma sala dos homens e a sala das mulheres. Fica aí a dica. Sugestão, um próximo episódio. Enfim, a gente falou de novo. Sempre Não, mas eu ia podcast. defender Aham. que o primeiro curso que a gente fez, que o mercado acha caro, é um curso que a gente gastou 80 mil. Não é tão caro. Esse de horta foi caro. Tudo é caro, Carol. Não, mas o ó, pior, posso o mais falar? caro foi o de paisagismo. Que a gente gastou 200 mil, Jesus amada. né? Ah. Porque a gente fez em estúdio, aí a gente cara. fez... Mas, cara, posso Poderia falar? estar na Globo. Juro pra vocês, poderia estar na Globo. Porque tinha um cenário que foi construído com porta, janela, rodapé. Tinha um cenário completo Cara, que imitava estúdio uma de televisão casa, mesmo. num estúdio de televisão. E a gente o cenário era móvel. Então a gente desenhou um cenário para a pessoa não ter mimimi. Ah, a minha sala não bate sol. A gente apagava o sol. Tinha um refletor gigantesco. A gente apagava o sol. Ah, não bate? Então faz isso. Igual tua filha. Trouxa. Então faz isso. Ah, mas bate muito sol. Acendi o sol. Ah, bate muito sol. Então faz isso. Ah, mas minha sala não é grande assim. A parede encolhia. A parede encolhia, os móveis saíam, a gente fazia o mesmo ambiente numa parede Caralho. menor. Tipo Então assim, a Jamiroquai. gente fez um negócio assim muito... Profissa. Eu ia falar Mas posso megalômano. falar, cara, tem uma coisa, tudo é caro, tá? Até o de 80 mil, É para caro. Nossa, uma o mercado é média caro do demais, mercado, muito caro. é caro, porque a grande maioria, principalmente a galera que tá começando, abre o computador, sei lá, Sim. põe uns Grava ali no iPhone. quadros bota uns- atrás, sei lá, Quando compra bota. um trem qualquer ali, quando bota, e grava no Zoom, e é isso aí, é só uma câmera do computador mesmo, aquela qualidade bosta, e tá tudo bem, e é isso aí, é assim que as pessoas começam. Mas, ao mesmo tempo, eu admiro muito essa qualidade, essa excelência que vocês têm, e a gente também tem, a gente busca, e cada Pera, vez não, mais. a gente não Não tem o nível essa deles, excelência, a gente Mas tem a a gente nossa. tem um cuidado. Ah, mas é que o tipo que eu de sinto Não, é que assim. diferente também, né? é diferente, mas eu Sim. sinto que falta isso Falta. no nosso mercado. Não, e As falta isso até pessoas pra fazem validar o isso. mercado, pra sair dessa coisa, desse lugar de que é Amadora. do vendedor de curso ser uma coisa ruim, saca? E pra falar assim, eu tenho um curso online, a pessoa pensar na Carol, saca? Falar assim, caralho, você tem um curso online, que foda. Exato, mas assim, a excelência não precisa vir, um cenário, ok. Mas qual é o cuidado que as pessoas têm? E eu acho que isso falta muito no nosso mercado e precisa ter um olhar cada vez maior de, ok,
o que eu tô entregando? Qual é a experiência que eu tô gerando para quem tá ali do outro lado? Eu tô fazendo as coisas de qualquer jeito ou eu tô fazendo de fato o melhor que o meu bolso, meus recursos, minha capacidade é capaz de entregar? Porque é isso, a gente começou o mercado desse jeito, sei lá, vai lá, lê meia dúzia de livros, abre um computador e primeiro vende, e se você vender, você entrega qualquer coisa e é isso aí, mínimo produto viável. E eu acho que a Isso já não gente funciona fica mais, né? num Mínimo lugar produto que viável. não dá mais, sabe? Não dá mais. Não que você precise montar um cenário Globo para entregar um curso toda vez, Não precisa. mas tem que existir um cuidado. No mínimo um roteiro tudo de que aula, você você tem tá que estruturar o que fazendo. você vai apresentar, né? Tem uma coisa mínima que... Assim, a concorrência hoje em dia já é muito maior, né? Sim, tá melhor. Já foi Então, muito pior, Jesus. assim, fazer de qualquer jeito já não funciona mais. Mas eu não acho que as pessoas fazem de qualquer jeito. A única coisa que eu queria falar sobre da tua fala. Eu não acho que eles fazem de qualquer jeito, porque, vamos aí, eu acho que é muito pequeno o perfil de quem faz isso. É muito, muito pequena quantidade de pessoas que fazem isso. Eu acho que ele não sabe transmitir a informação de forma audiovisual. Ele Sim. sabe, às vezes, muito do conteúdo. Sabe o conteúdo, mas não E às não vezes tem ele didática, tem não muito sabe entusiasmo. transmitir. Não, mas o mais comum é que ele sabe do conteúdo e tem. Didática não é uma palavra forte, mas ele tem entusiasmo. Então é contagiante. Ainda que ele não tenha didática, o entusiasmo te gruda ali, né? Você fala, nossa, que legal. Olha como ele se anima de falar isso. Num mundo em que todo mundo tá tão entediado, eu tô vendo uma pessoa animada, teu olho fica grudado. Só que a questão é que hoje. Na verdade, eu já achava isso lá atrás, mas hoje é proibido você simplesmente ser uma boca falando. Porque tem muitas bocas falando. Se você for andando nos stories e for trombando com anúncios, né, você vai encontrar, o que o mercado gosta de chamar de criativo e quase nunca são criativos, você vai encontrar pessoas falando. Eu bato o olho e enxergo. Moça sentada com uma roupa legal, falando, pulo. Não quero nem saber qual produto é. Passo o outro. Homem sentado na frente com uma biblioteca atrás, pulo. Pessoa falando com o celular enquanto anda, pulo. A gente está super soterrado de pessoas falando, de bocas falando. A gente vai ligar para nossa mãe e abre uma videochamada. Então, o que eu vejo do outro lado é a cara da minha mãe. É uma boca falando. Eu amo minha mãe. É uma boca falando. A gente está o tempo inteiro falando com boca. Você abre seu computador para fazer uma reunião de trabalho, é um call, e são bocas falando. Então, a gente está necessitando de outros estímulos, que não são só uma boca falando. Às vezes é uma boca falando coisas muito inteligentes, às vezes é uma boca falando coisas que são inovadoras, vanguarda, que são inusitadas, ou que são coisas engraçadas, ou que são coisas úteis e necessárias. Mas o formato da entrega é uma boca falando, é uma pessoa. Aí o mercado começou a fazer, como que a gente faz isso ficar diferente? Vamos botar uma luzinha azul. Todo mundo bota. Agora a luzinha, uma hora é azul, outra hora é roxa, outra hora é vermelha, porque a cromoterapia vai ajudar a boca falando. Mas é uma boca falando, galera. É uma boca falando. É uma boca falando o tempo inteiro. A Eu gente acho tá que nisso desde... Eu acho que é falta de referência também, porque não tem muito É curso isso, legal. eu Não tem ia chegar nesse referência, lugar. saca? Eu Tipo ia assim, chegar cara, nesse você compra lugar. um curso, a maior parte dos cursos é isso daí, sabe? Então, tipo, não... Ok, se eu vou fazer um curso, mas um curso desse jeito, porque é o que todo mundo faz, né? Então não existe muita referência de bons cursos, assim. Eu mesmo deixo muito a desejar dessa parte, assim, que você faz bem de fazer o... não sei Eu o que lá posso e ser tal. um pouco cruel? A gente compensa No entusiasmo. no entusiasmo, na didática e na E praticidade. na entrega. E também, vocês Saca. se garantem porque vocês falam, olha, eu sou uma boca falando, mas olha tanto de número que eu entrego. Sim, É não, isso. É isso. Então, assim, Ó. tudo que a gente colocou ali foi muito, muito, muito estudado e planejado e cuidadoso. Mas, Então, ó, assim, eu vou para um lugar um pouco... mas seria mais legal se eu tivesse capacetes também. Né? Mas veja, você não precisa criar capacetes. A Ok, verdade vamos é lá. essa. Você Vamos não pegar precisa o ter 5 câmeras. Você Onde não você precisa vai? ter o capacete de pulgão. Não precisa, embora ele seja muito legal. Ok, a gente tem uma pessoa com boné. O boné de posto eu ganhei ontem no posto. É publi. É Ele público. chegou assim ontem, cara. Cheguei ontem aqui em casa com esse posto. Pra você. Pra você. Tá escrito pra você. Tá. Desculpa. Vai. Mas você poderia usar o boné do posto pra fazer um personagem. Poderia muito. Você poderia usar o boné do posto para explicar uma coisa complexa. Você poderia dar uma aula de arquitetura. Que, aliás, foi a sua palestra na fogueira, que foi muito maravilhosa, foi exatamente sobre isso. É, porque assim, o boné do posto ele é uma referência.
Você poderia dar uma aula de arquitetura explicando como funciona o telhado, ou como é num balcão. Você tem uma estrutura de balcão, aqui são as pessoas, e aqui tem como é que a água da chuva, dependendo da inclinação que você faz o telhado, que a água da chuva pode ficar caindo em cima das pessoas. Então, para isso que serve uma calha, porque ela vai direcionar toda a água que bate do telhado e vem para a calha, ela direciona para um lugar que é um reservatório que recolhe essa água para você reaproveitar. Então, você poderia dar uma aula inteira de arquitetura explicando com o boné do posto, explicando coisas que não é necessariamente o boné, ele é um recurso. Você pode dar uma aula de volumetria, no meu caso, uma aula de planta, né, de composição paisagística, usando taças e copos, para você explicar que uma coisa grande, uma coisa pequena, uma coisa redonda, uma coisa longilínea. O que falta, eu acho, não é equipamento. As pessoas olham para o nosso curso, às vezes, e elas falam, claro, ele é roteirista, ela trabalhou na televisão, ele também trabalhou na televisão, eles têm essa formação do audiovisual. Trilionários. E a gente realmente gasta em equipamento, é de verdade, a gente gasta em equipamento, mas a questão é que hoje eu sei que dá para fazer a mesma coisa que a gente faz só com o celular. Sim, pra caralho. Só com o celular, porque não é tanto o equipamento, pelo menos no nosso caso, o equipamento faz diferença porque a gente mostra coisas muito pequenas. Eu preciso mostrar a nervura da folha, eu preciso mostrar o pulgão, eu preciso mostrar a cochonilha. E se eu estivesse numa aula minha, enquanto eu falo o pulgão e a cochonilha, você estaria vendo o pulgão, a cochonilha, a nervura da planta. Entende o que eu quero dizer? Pra Bom, não ter que, tipo, a pessoa tá assistindo sua aula ela não e tá sair uma no boca Google. só. Assim, Exatamente, porque talvez ela não saiba o que é um pulgão nem uma cochonilha, né? Mas então, aí eu vou para um lugar que onde eu queria ser talvez um pouco cruel, mas enfim, é sobre isso também. Que falta cultura e repertório para as pessoas, de verdade. Porque a gente vive dentro de uma bolha onde todo mundo só segue gente do marketing digital, ninguém olha para o lado, ninguém olha para o outro, ninguém lê um livro, ninguém olha para o ambiente. Todo mundo lê os mesmos livros. Todo mundo lê os mesmos livros sobre negócio. Que esse é o problema do algoritmo, Ninguém né? vai para Total. uma exposição, ninguém vai olhar para uma cultura diferente, ninguém vai ser criativo, ninguém vai sair desse lugar. E aí fica todo mundo repetindo exatamente as mesmas coisas, porque se tá todo mundo consumindo só o vizinho do lado e o vizinho do lado tá te consumindo e tá todo mundo se repetindo, acabou. Não, é porque a gente tá deixando muito dinheiro na mesa. É isso. É isso. Eu vi hoje Porque é preciso pensar fora da caixa. Olha isso aqui que maravilhoso. Eu vi hoje um... Nossa, cara, enquanto você procura, eu fiquei puto comigo mesmo, cara. Porque, Com a assim, história da- como é o meu trabalho, eu acabo seguindo muita gente de marketing digital, porque são, em parte, meus concorrentes, em parte, pessoas que eu admiro e busco aprender com elas e tal. E aí, naturalmente, o meu Instagram me entrega muito mais essas coisas. Cara, a Rita Lee morreu? Eu fui descobrir meia-noite. E ela morreu de manhã. Eu falei, caralho, mano. Ó a Tô numa galera que bolha, eu tô né? seguindo, É, velho. ontem- Ninguém falou dessa merda o dia inteiro. Uma amiga nossa falou assim, ela tava ouvindo rádio na... Aí eu fui lá e fiz um post, né, pra fazer minha parte de alguém falar sobre a Rita Lee, porra. Eu vou abrir pra deixar. Olha isso aqui. Olha que foda. Isso daqui é uma aluna nossa da trilha, e a TM, e ela fala sobre educação financeira. Quando eu vi esse post, eu lembrei de você, na hora. Olha que foda isso aqui, ó. Gente, que maravilhosa. Ela vende o quê? Eu quero agora. Educação financeira. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Aí você pode falar, se ela tivesse gravado num estúdio, teria ficado melhor? Teria. Se ela tivesse colocado um boom pra tirar o som ambiente e ficar mais na voz dela, teria ficado melhor? Teria. Mas a verdade é que você não vai esquecer, porque ela usou um raciocínio visual. Ela pegou uma jarra de vidro e pegou pedras que ela etiquetou como sendo E não só itens na visual, composição. Tipo, um PowerPoint, ela trouxe a coisa pra... Muito foda, né? Mas até o PowerPoint seria melhor, seria cara. melhor, total. Tirando o PowerPoint da... A gente começou a usar mais PowerPoint nas nossas lives, né? E aí eu achei mó legal porque eu deito nos PowerPoints. Eu mandei, como é que é o nome do personagem que eu criei? Esqueci. Adenor, eu acho. Um bagulho assim. Não era Demário? Ademário, Aldemar, sei lá, um nome assim bem... Valdemar. Bem, Valdemar, sabe? Um nome bem de segurança velho, assim, sabe? De prédio. É isso, pô. E aí fiz ele no chat GPT, criei o maluco, botei a foto dele, contei a história Eu dele. acho que era e tal. Valdemar, não era? Eu não lembro, alguma coisa assim. Valdemar. Somos todos Valdemar. Somos todos Valdemar. É. Era. E que pra mim já é alguma coisa já, e pra gente fez muita diferença, cara. Então, mas Muita assim, diferença de qual começar é, a fazer. num mercado super competitivo, nós estamos falando do marketing digital,
Então, num mercado super competitivo como o do marketing digital, onde tem tantas bocas falando e as pessoas estão brigando pelo número de seguidores, quem tem mais audiência ganha mais, como é que você se destaca? Se você não tem grana e se você não tem uma audiência megalômana, né? Uma coisa gigantesca por trás, só tem um jeito, é de você fazer aulas que a pessoa fique assim, ó. Uhum. Total. É isso. Então, esses recursos estão ao alcance de todo mundo. Você não precisa de uma câmera profissional. Você pode colocar o seu celular num tripé. Você não precisa ter mudança de enquadramento. Ou, se você tiver mudança de enquadramento e está gravando sozinho, você vai lá, grava essa cena, aí depois você dá pause, levanta, vai lá, dá pause, pega o celular, reposiciona, aí você vai mostrar uma coisa pequena, você vem na macro do celular, mostra, depois bota lá de novo. Dá mais trabalho? Talvez. Mas é praticamente de graça. Não, eu tava vendo aqui, você tem quase 2 milhões de seguidores inscritos no YouTube, YouTube. né? Tá chegando em 2. A gente tá, mas é isso. E assim, beleza, já investiram tanto em tráfego, mas assim, foi um absurdo de tráfego também pra, tipo assim, aqui todos esses vieram através do tráfego? Não, é porque o conteúdo é bom, No sabe? YouTube, Sabe, não. ele é o rei do YouTube. Vai, não. rei do YouTube. Você é o rei do YouTube, cara? Do nosso YouTube. Desculpa. Pô, que legal. Eu acho assim, no nosso caso especificamente, Aham. eu acho que não dá para desconsiderar, mas acho que no marketing digital de uma maneira geral, que é a pandemia, né? Ah, com certeza, a pandemia cresceu, a pandemia. galera toda em casa A pandemia deu uma acelerada, comprando planta loucamente, inclusive nós. todo mundo cuidando de planta. Teve um dia eu enfim. comprei tanta planta que chegou do Ceasa Foi. em casa, Chegou o pessoal no colocou caminhão. assim no É. caminhão e chegou na garagem de casa e falou assim, A gente tá parece bem que eu abri uma louco. floricultura, uma, sei lá, loja de planta aqui na minha garagem. Cara, eu vou mas, começar ó, a revender. É tão legal quando chega o caminhão com planta na tua casa. É não, muito velho. legal. É muito, É muito legal. férias, assim, cara. É muito legal. Eu tô querendo agora... Acontece, descobri que a minha empregada, ela é boa de tirar muda. Ela sabe tirar Josinha. muda direitinho. Eu falei, Jô, começa a tirar muita muda. A gente vai abrir uma empresa. Não, ela. A gente vai a Jo, multiplicar as vou plantas falar da aqui e o Jo. bagulho vai ser louco. A Jo, ela chega, ela desce do ônibus, vou entregar a Jo. O que, Jo, que a Jo faz? vizinhança. Jo, tá tudo bem, tá? A gente chama. A Jo, ela chega, ela desce do ônibus, aí ela vem andando. E quase todo dia ela chega com muitas mudas. Roubei uma plantinha na E vizinhança. aí tem o jardinzinho bem na Ela tem frente o da jardim cozinha. dela, na nossa casa. Então tem a janela ali na frente da pia e tem um canteirinho ali no chão. E aí ela tá plantando Tudo lá é cheio de um monte ali. de coisa É assim, uma meio mistura aleatória. Um monte de coisinha espetada. Mas É. é dela, tá tudo certo. E tem plantas muito lindas. E tem abacaxi no meio. Eu A acho, flor, o abacaxi, o eu bagulho. acho que ela seria uma boa aluna minha. Ela Ela é ótima. E aí ela vai. Aí ela chega com plantinhas. Hoje mesmo eu vi. Lá em cima tinha. Tem duas, assim, que estão num pote d'água pra enraizar. Tá Eu em vi. cima da pia, você viu? Eu vi, é. Tem a cebolinha que a gente comprou e tem mais uma que provavelmente ela trouxe do ônibus. Eu vou abrir um negócio. É que em São Paulo, quando você passa na catraca do ônibus e coloca o seu bilhete único, você ganha Você do ganha cobrador uma uma plantinha. muda. É, Uma não, você prancha. não É assim pega que assim funciona da aqui em São rua, Paulo. assim, Ela não dos- pega da não, rua, não. não. Vizinhos. Ela não pegou Foi da um- casa de vocês. Vamos falar de planta? Parar de falar de marketing digital? Falar de planta é legal. Fala de planta é legal. Não, agora você perde sua audiência. Não, vamos manter uma digital. Marketing digital. Mas a gente falou e eu não ouvi exatamente o que eu queria ouvir de vocês. Assim, eu perguntei como é que vocês se sentem nesse mercado, assim, agora falando do ambiente mesmo e da diferença de ambições que as pessoas têm versus as ambições que vocês têm, porque eu percebo, assim, que vocês têm até um olhar de negócios que não é o de, tipo assim, mais dinheiro, mais tráfego, mais lançamento, blá, blá, blá. Vocês têm uma visão um pouquinho mais ampla, assim, como é que... Primeiro, como é que foi entrar nesse mercado e conhecer essa realidade, assim, e como é que é hoje, assim, os teus planos, assim? Eu acho que, na verdade, o marketing digital acelerou, porque quando a gente lançou o primeiro curso, Aham. juntando o dinheiro do carro, Do e carro, tudo mais, aham. a gente lançou sem ter as estratégias de marketing digital, Aham. Era só Claro. vocês nessa época? só a gente. Pode crer. A E gente nem sabia o que era tráfego. quando você citou o Lucas, né? Aham. A gente lançou em maio de 2019. Aham. E a gente, 19. em maio de 2019. E, sim, a gente fez um vídeo no YouTube e falou, temos um curso de ensinando a trabalhar com suculentas. E botamos esse vídeo como a gente fazia regularmente. A gente colocava... Na época a gente estava colocando 2 vídeos por semana no YouTube. Um deles foi... Um deles foi de venda do curso e acabou. Não, apresentando o curso. Não tinha nem venda. Tipo, se inscreve aí. E, sim, O que era pitch? eu acho que a gente vendeu em... A gente tinha, acho que no YouTube, uns
uns 500 mil inscritos, estava perto disso. A gente vendeu, acho que foram 300 cursos. Uhum. A gente E a fez gente uma tava bem conta. feliz. A gente tava feliz, a gente não tinha ideia, a gente não tinha Do que nada, aconteceu ali. nenhum parâmetro. Daí a gente estava fazendo uma consultoria para fazer uma mudança no nosso site com uma filha de uma amiga da Carol. Paisagista, uma amiga né? paisagista. Lá de Belo Horizonte. Ela estava dando uma consultoria pra gente de mudança pro site. E ela perguntou como é que tá o curso de vocês, tá indo bem e tal. Eu falei, a gente vendeu tanto, não tenho ideia se isso é bom ou mal e tal. Falou, vocês precisam falar com o Marcelo Távora. Ah, Vocês tá. precisam colocar tráfego nisso. A gente colocar o quê? Ui, drogas? Alface? E daí, a gente falou com ele para encurtar a história. Ele falou, vamos fazer jardinagem. Eles não botaram muita fé. Nem eu botei muita fé quando ele me contou pela primeira vez. Eu falei assim, nossa, sai dessa. Não, eles não sabiam nem o que era suculenta. Então eles falavam assim, suculenta? Que nome bosta. E daí Daí ainda falaram que você era apresentador. Eu falei assim, nossa, mexer com gente famosa é uma merda. Larga essa porra. Ela deve ser uma chata, deve pedir 20 toalhas brancas no camarim. Ah, Então, de maio a agosto, a gente tinha vendido, sei lá, 300 cursos. Aham. Em agosto, eles fizeram um meteórico. aham. Botaram 10 mil, E a gente vendeu... 56 mil. Tá porra. Cursos? Só que ou foi faturamento? um Faturamento. lançamento bem pititico. A gente vendeu, sei lá, sei lá, em 3 meses tinha vendido 300, a gente vendeu 500 cursos num dia. Aham, A gente então. falou, como é que Eita. é isso? Aham. Né? Foi aí que a gente falou, não, tem uma estratégia, tem todo... Né? E aí a gente começou depois a parceria a partir daí. Uhum. Né? Então, pra gente, quando a gente lançou, a gente falou, se a gente for manter nesse ritmo, até o ano que vem a gente empata o que a gente investiu, a partir daí a gente começa a ganhar de novo, a gente vai juntar para fazer um outro curso. Uhum. O marketing digital acelerou. Em um ano, a gente fez o que a gente imaginava em 10. Fez uns Gente, 10 carros aí, né? A gente fez mais cursos, a gente começou 2020 já gravando 2 novos cursos. Graças a Deus, porque se dependesse deles, a gente estaria até agora vendendo o mesmo curso. mesmo Isso é uma curso. coisa muito louca. Porque a galera faz um produto e aquele produto vira a sua âncora. Ele é a tua bola de ferro presa no seu pé. Então, você vai passar a sua vida sendo um plágio de si mesmo. Você vai continuar vendendo a mesma coisa que você vende, e cada vez você vai falar que é a última vez e nunca vai ser. Porque você vai fazer de novo e depois você vai falar que é a última vez. Aí você vai fazer de buscando novo. estratégias para vender aquela mesma coisa. Né? Aí eu falei, isso não tem o menor sentido. Eu vou fazer um outro curso. Esse daqui já vendemos, galera. E eles, como? Agora que deu bom. Você tá louca. A gente vai ajustar isso, aquilo, aquele outro. E a gente vai abrir carrinho disso. Não, eu que abrir carrinho, galera? Eu já tô gravando um curso de orquídea agora. Aí eles, tá, vamos deixar ela à vontade. Vamos deixar ela gravar o curso de orquídea. Aí a gente foi lá, Depois a gravou gente um curso de convence orquídea. Gravou o curso de orquídea. Eles falaram, pô, e ficou legal o curso de orquídea? Eu falei, ficou legal o curso de orquídea. Aí eles começaram a perceber que orquídea era um assunto que vão lá olhar, né? Os algoritmos todos descobriram que a orquídea era uma coisa que talvez desse melhor ainda do que suculenta. E aí fizemos um lançamento do orquídea. Aí eu falei, a coisa mais óbvia, né? Vamos fazer um lançamento do orquídea, fizemos um lançamento do orquídea. Aí eu falei, a gente também gravou um curso de mudas. Aí vem a pandemia, atrapalhou tudo que a gente tinha imaginado. E a gente teve que lançar o Orquídeas e o Mudas meio que junto e incompletos, porque não dava tempo de terminar de editar e as pessoas estavam em casa morrendo de tédio e a gente pensou, a gente precisa entreter as pessoas. E tirar muda é muito legal. Vídeo, né? E aí eu falei pra eles, a gente tem um curso de mudas. E eles, mudas? Olharam lá nos reis dos algoritmos e os algoritmos falaram, não tem muita pesquisa disso. E eu falando, vocês estão loucos, cara. Muda é muito legal. Muda é muito legal, né? Aí abrimos turma de mudas com eles, tipo... Deus, ninguém fala de mudas, não tem métrica de mudas. Assim, não... tipo, foi de não, boa? não tivemos. Era um começo Eles só de... aceitaram ali, vamos Era um lá. começo de sociedade, acho que eles colocaram isso na conta do... Deixa né, aí. tipo, uma hora vai dar bom, a gente insiste com suculentas de novo. Porque tava dando bom também, né? Então, a gente até brinca. Eles não estavam entendendo, mas estavam confiando. Tipo Eles assim, falam, aí, a sabe que tá menina é meio vazando. louca, mas vai, né? Vamos aí. Aí funcionando. a gente deu muita sorte, porque como eu queria entreter as pessoas e tava todo mundo em lockdown, né? Aham. A gente tinha tempo. Então a gente fez um lançamento de 15 dias. 15 dias, uma live por dia. E as lives eram todas de 1h30. A gente acabava as lives com o Pavã falando. O Pavã.
O Pavan gesticulando loucamente que nem um náufrago, porque ele tava morrendo de fome. A gente fazia as lives 10 horas e ia 11, 11h30, meio-dia, e invadindo, chegando perto da hora do almoço. Daí, a gente fez um desafio que a gente ia multiplicar 10 plantas que a gente tinha em casa com o que a gente tinha. Ninguém ia sair de casa para comprar terra, para comprar adubo. Você ia fazer adubo na tua casa, você ia usar borra de café no lugar da terra, você ia usar pinico se precisasse para vaso. A gente usava pote de sorvete, rolinho de papel higiênico. Nossa, um nível tralha incrível. E aí o objetivo era, em 15 dias, eu e você em casa vamos fazer 10 plantas virarem 100. A gente fez virarem 300 e quantas? E só valia, não é o galho espetado, só valia o que tinha enraizado. Então a gente tinha que checar se, de fato, em 15 dias deu certo. Então por que era longa a live? Tinha 30 mil pessoas na live. Não tem quebra de objeção. Eu precisava provar pra pessoa que o que eu estava ensinando ela a fazer ia dar certo na casa dela, entendeu? Então tinha que germinar o feijão e a raizinha da estaca tinha que aparecer. Então, a gente fazia todos os dias. Aí tinha um monte de velhinha que não tinha nem conta no Instagram. Nossa, era a casa neta. de vocês ficou um inferno depois de... Ficou cheia de potinhos, cheia de potinhos. Mas assim, a gente precisava provar para as pessoas. Então a gente foi fazendo isso e provando. E aí os meninos falaram, tá, então vamos abrir um curso de mudas, né? Uau, É. ok. Aí a gente avisando para as pessoas, tá incompleto, pessoal, mas é o que tem. Uma vez por semana a gente sobe 3 aulas novas. E a gente correndo com a edição no meio da loucura. A gente já tinha gravado, só que não estava editado. Não estava tudo editado ainda. Daí falou, vamos lançar aos poucos. Lição que eu tiro disso: ninguém entende mais do produto do que o expert. Não Pra esquece, caralho. não pergunta para o algoritmo. O algoritmo vai ser reinventado depois que você provar que você estava certo. É muito louco, Chupa algoritmo. Hashtag chupa algoritmo. E é muito louco essa coisa do feeling, né, cara? Muito. Não, aí depois, no meio disso, a gente não tinha lançado o curso de mudas inteiro. E aí eu falei, Pavan, e o de orquídeas? O Pavan, você tá louca, a gente não terminou de mudas ainda, a gente vai pra lançar a orquídea no meio. Eu falei, mas tá chegando perto do Dia das Mães, a orquídea é uma coisa que as pessoas adoram. Não, você tá maluca, não sei o que tem. Não, você não tá maluca, acho que pode dar bom. E aí ele super me apoiou. Aí a gente abriu um call com os meninos e falou, olha, eu sei que a gente acabou de lançar mudas, mas tem orquídeas aí que a gente vai colocar, também não tá pronto. Ele, mas a gente vai pôr sem nada? Eu falei, não, eu tenho uma aula editada. Vamos aí. Aí eles toparam, porque essa história de correr risco é muito do marketing digital, um perfil de gente muito pilhada, entendeu? Então eles topam. E já tinha dado certo. Barra né? doida. O primeiro já tinha dado certo, o segundo tinha dado certo, então eles começaram a confiar. Só que imagina o problema para uma agência, que você tem uma pessoa que fica lançando um produto novo, a hora que você estruturou direitinho o funil, que você fez um Agora vai tá lançamento tudo todo pronto, scriptado, agora é só- no próximo... agora que vai ser só voo de cruzeiro, velocidade de cruzeiro, né? Que vai ser só velocidade de cruzeiro, essa menina quer pousar num Turbulência aeroportinho pra desse caralho. tamanho e começar tudo de novo, pegar um jatinho, uma coisinha, um avião teco-teco. Cara, a gente vai ter que ficar reinventando o negócio toda hora. Acho que chegou uma hora que eles conversaram entre eles e falaram, a gente precisa fazer alguma coisa. Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Ela tem que parar de lançar curso. Aí eles tiveram uma conversa comigo, depois do Orquídeas, e eles falaram, Carol, muito legal, parabéns, o Orquídeas é ótimo, o Mudas é ótimo, mas o Suculenta também é ótimo, então a gente tá querendo focar nos Suculentas, né, que foi uma coisa que deu certo, e é o primeiro, e a gente tá estruturando os Suculentas. Suculentas de novo? Aquela coisa velha que eu lancei 8 meses atrás. Ele, 8 meses, Carol, é muito pouco. Imagina todo o dinheiro que vocês puseram. Eu falei, imagina, mas o de Orquídeas custou mais caro. Mas então, a gente precisa ficar revendendo esses. Que revendendo? Eu não quero fazer outro lançamento do mesmo curso, cara. Olha o universo de jardinagem. Eu preciso ensinar as pessoas a adubarem, eu preciso ensinar a poda, a lua, o solo, o vaso. Eu tenho milhares de temas ainda, tenho que fazer uma escola grande de jardinagem. E aí eles ficaram lá remoendo, e o Lucas teve a ideia de fazer uma recorrência. O Lucas, assim, ele dormiu, acordou e falou, Universidade Minhas Plantas. Porque aí a gente vende um produto e tudo só. Isso é módulo dentro desse produto. E aí você pode pirar infinito. Toma, vai. A gente muda o tema do lançamento. O que o mercado chama de lançamento temático. Pra gente não é um lançamento temático, é um módulo independente. Só que a gente está empacotando tudo isso dentro de um mesmo lugar. Então, eu não estou vendendo um curso de matemática, eu estou vendendo um ensino médio, né? Vai ter matemática, biologia, química, física, educação física, até tudo lá dentro. Mas hoje eu estou aqui fazendo um lançamento focando em química, depois eu faço um lançamento focando em física, depois eu faço um lançamento focando em português e por aí vai. E tá tudo lá. Tá tudo dentro, o que você está vendendo é ensino médio, né? E aí eles sugeriram isso pra gente em 2021
E a gente começou a fazer, a partir de 2021, sempre um curso só. Só que a gente terminava de gravar um curso e lançar, a gente achava aborrecido lançar. O que eu queria mesmo era ficar gravando e editando. Então, tá bom, vamos fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro. Senão não tem dinheiro para fazer os próximos cursos. Oi, tudo bom? Vamos lançar. Lançamos. Aí, pronto, acabou de lançar, fechou o carrinho. Legal, Vou né? gravar. Eles falavam números. E eu falava, puta, que legal. Tem dinheiro suficiente pra gente fazer o próximo curso? Beleza, não preciso vender o carro? Ótimo. Então, dinheiro pro próximo curso. E aí a gente ia pirando. Cada vez que entrava mais dinheiro. Eu li uma vez que a Lady Gaga fazia isso. Que no começo da carreira dela, ela captava dinheiro pra fazer um clipe. E o clipe era tão megalômano que o clipe gastava todo o dinheiro que ela ganhou. Então ela captava dinheiro pra fazer um clipe, gastava todo o dinheiro. Aí ela captava dinheiro pro próximo clipe. Ela nunca tinha dinheiro pra ela. Mas Lady Gaga, genial! Toca né? aí, cara. É isso, eu não quero gastar com bolsa, sapato, eu quero gastar fazendo um curso mais legal pra minha audiência na próxima vez. Eu quero fazer isso. Claro, modelo de comer Porsche legal, que você tomar um vinho bom, tá Porsche. ótimo. Modelo de Porsche que vocês têm. A gente não tem carro, a gente aluga um carro. É isso. É isso, né? Tô louco. Mas aí, quando chegou no curso de horta é um assunto sensível na minha audiência. Por quê? Porque é o assunto. Ah, tá. É a coisa assim, você precisa, para você fazer isso ficar legal, para você fazer isso ficar acima da média, você precisa se esforçar, porque tem bastante curso bom de horta. Aham. Como é que você faz um curso melhor que bom? Uhum. Como é que você faz um curso que seja além de ensinar a plantar e a colher? Porque ensinar a plantar e a colher tem bastante gente ensinando. Então eu precisava fazer um curso incrível. Eu precisava pensar muito, muito algo que nenhum concorrente tinha feito. E a gente compra muito curso. Uhum. Então, quando eu falo que o nosso curso é muito melhor do que da audiência, da concorrência, eu não estou falando porque eu estou explorando o meu lado, né? Tipo, olha só como eu sou foda. Eu estou falando porque a gente olhou tudo que tinha no mercado, a gente gastou bastante dinheiro comprando e estudando. E quando a gente foi fazer o nosso, o que a gente pode fazer que, além de explicar como planta e como colhe, que ele tem a mais. E aí eu via, o Pavão comprou um curso de jardinagem geral, que era um curso super longo, com muitas aulas, numa plataforma concorrente. E aí eu bati o olho no curso rapidamente e falei, cara, audiovisual zero. Né? Ele pode ser um bom professor, mas audiovisual zero. Não me entretém, eu não vou ficar presa assistindo o cara falando com um PowerPoint atrás, quando tinha. E aí, não tinha planta no curso. Um curso de jardinagem que não tem planta. Oxe. Aí eu falei, cara, não é possível, né? E o Pavão é muito meticuloso. Ele falou, não, eu vou assistir inteiro. Aí eu passava no corredor, e ele olhando o curso numa monitor grandão, e eu falava assim, ele tá dando uma aula sobre adubação? Porque tinha um K imenso, assim, no canto da tela. Ele falou, não, ele tá falando agora sobre arbustos. E eu pensando, é um cara num ambiente virtual, em pé, num ambiente virtual, então é um fundo meio preto, o mercado digital adora preto, não sei porquê. E o cara tava falando, meio que... Era uma boca falando. Uma boca falando, um enquadramento um pouco maior, né? Porque ele tava mais que um plano americano, ele tava quase de corpo inteiro. E um fundo virtual, e ele falando. De vez em quando aparecia um slide da planta que ele tava falando. E um K imenso, não tem legenda, não tem trilha, não tem nada. Aí eu, coisa chata, passava, voltava. Falei, agora ele tá falando de adubação? E o Pavão falando, não, agora ele tá falando sobre formigas. Será que deficiência de... K? Será que deficiência de potássio? Porque o K é o símbolo do potássio. Potássio. Uhum. Será que a deficiência de potássio tem a ver com formigas? Falei, tá. Aí, de novo, tela preta, o cara falando. Falei, não é possível. Agora é adubação. Ele, não é adubação, gatinha. Por que você tá falando de adubação? O cara não ensinou adubação, ele não vai ensinar adubação. Eu falei, mas por que tem potássio? Ele, que potássio? Por que é potássio? Gigante, uma legenda de potássio aí permanente no vídeo. Ele, é a marca d'água da escola? Não é possível, cara. O aluno está assistindo um negócio com uma plataforma com uma marca d'água insistente ali, que é uma coisa feia, interfere na... Nem a Netflix Mas tem que... ninguém faz isso, gente. Coisa feia. Então eu falei, o que a gente pode fazer que, além disso, né, tenha lá uma dinâmica. Então não basta só estar perto das plantas, não basta só a hora que eu vou falar da cenoura e mostrar uma cenoura. Eu não vou pegar imagem de banco de imagem de uma cenoura. O que eu posso fazer de diferente? Aí a gente pensou, eu preciso estar do lado do aluno em todas as etapas. Quando ele vai semear, quando começou a dar problema e quando ele vai colher. Eu preciso ter todas as etapas mostradas. Então,
Se a gente vai falar sobre cenoura e a cenoura leva 4 meses para o ponto de colheita, eu preciso plantar a cenoura 4 meses antes da filmagem para ter a cenoura com 4 meses no ponto de colheita para colher. Só que seria muito legal, no dia da filmagem, que eu tivesse a cenoura nenê também. Então, eu vou ter uma cenoura que eu semeei, tipo, 1 mês antes, que já está com folhinhas e que está pequenininha e que ainda não fez a cenourinha. Então, eu tinha um calendário para cenoura que era 4 meses antes da filmagem, eu tinha... Esbarrei, desculpa, pessoal. Eu tinha um calendário que era 4 meses antes da filmagem, semear cenoura e cuidar dela para ela chegar bem no ponto no dia da imagina filmagem. não vinga a cenoura. Puta Exatamente. merda. Então, se não vinga a cenoura, eu precisava ter 5 vasos para garantir que pelo menos um vingasse. Então, 5 vasos grandes, eu tô falando do tamanho de um balde, 5 vasos grandes para garantir a cenoura, plantados 4 meses antes, e também mais 5 vasos para ter a cenoura pequena, plantados 1 mês antes da filmagem. Só que a Isso de cenoura... 92 espécies. Não, 94. Só que a cenoura grande, que eu puxo e vem a cenoura, é um estágio de folhas e de problemas diferente da cenoura pequenininha, mas ainda não dei conta de tudo. Porque a cenoura nenezinha quase não aconteceu nada de merda que pode dar. Uhum. Mas a cenoura no meio do caminho, adolescente, aí sim eu tenho várias fases de merda. Porque se eu não fiz raleio, a cenoura ficou magra e tudo mais. Então, é na fase do adolescente que dá problema, como qualquer ser humano sabe disso. Então, eu tinha que ter 5 que eu semeei com 4 meses para colher no dia da filmagem. 5 que eu semeei 1 mês antes, que são as bebês. E 5 que eu semeei com 2, 3 meses, que são as adolescentes. Eu tinha que ter o P, o M e o G. Eu tinha que ter a criança, o adolescente e o adulto De 92 na filmagem. espécies. De 94 espécies. Porque a gente vai falar, vamos falar de manjericão, mas não tem só manjericão verde. E se eu falar do manjericão roxo? Pô, então tá bom, Carol, põe manjericão verde e manjericão roxo. Tá, mas são 5 P, M e G. Então são 15 vasos pro manjericão. Tá, mas e o manjericão genaro? O manjericão folha de alface, que a folha é imensa, parece uma alface. Alface, no caso. Não aquela alface do começo do podcast. Ok, então tá bom, Carol. Então a gente vai fazer 15 vasos do manjericão verde, 15 vasos do manjericão roxo e 15 vasos do manjericão folha de alface, beleza? Não, porque ainda tem o manjericão greco-paula, que faz uma bolinha pequeno. Tá bom, Carol, mais 15 vasos do greco-paula. A gente tem 6 variedades de manjericão, 6 variedades de tomate, porque tem um tomate que é grande para fazer molho, tem um tomate pequenininho, cereja, tem uns que você conduz e Tem que um fazem... holandês que é lindo, uma delícia. Tem uns que você conduz e você tem que fazer uma estrutura para ele subir, porque ele é trepador, e tem outros que são rasteiros. E aí eu precisava explicar como é que é a diferença de plantio de cada um deles. E aí tem repolhos, tudo plantado em vaso. Resumindo a história, depois eu mando para vocês se vocês quiserem ilustrar isso, mas a gente tem uma cena, a gente teve que alugar uma estufa e pedir e contratar pessoas para cuidarem daquelas plantas para no ponto da colheita a gente ter. 150 vasos. Então, assim, você manja muito. Manjo? Eu acho que você manja, porra. Você Não, manja de é porque eu 94 finjo. espécies, pelo menos. Como é que você... Assim... Eu invento. Não, mas como é sério? Como é que você... Mentira. Eu também invento de vez em quando. Como é que você... Você parou, tipo, um momento... Porque, assim, a história que eu sei de você dessa parte é que, tipo assim... você gostava de plantas, você era jornalista, você começou a fazer pra você mesmo, daqui a pouco você começou a ensinar... Quando é que você saiu disso pra, tipo assim... Eu manjo de 90 e todas as espécies e todas as variações das espécies e todos os bichos e o caralho a 4. Você é só psicopata mesmo ou o quê? Na Psicopata, verdade, isso tá nunca bom. aconteceu, né? O quê? Nunca aconteceu. Desse jeito que ele tá falando, nunca aconteceu. Em algum momento, hoje, a hora que eu cheguei na sua casa, Aham. na casa de vocês, eu fui lá no quintal e eu fiquei pensando em alguma coisa para entreter as crianças que seria divertido, talvez, quem sabe. E aí pensei, porque eu achei que eu ia chegar e iam estar todos aqui, né? E aí a gente ia fazer um exercício de tentar botar plaquinhas nas plantas. Será que eles iam ser capazes de descobrir todas as plantas? Quem é a grama amendoim? Quem é o alecrim? E aí eu fiquei olhando pro jardim de vocês e pensando, cara, eu acho que eu consigo reconhecer a maior parte das plantas que tem aqui no jardim. Aham. E de uma conta rápida que eu fiz, só num cantinho ali, deu 25 plantas. Provavelmente vocês têm no jardim de vocês umas 200 ou 300 espécies diferentes. Caralho. E aí eu pensei... Houve um tempo, lá atrás, quando eu comecei na jardinagem, em que eu me sentiria orgulhosa de andar num espaço e falar e eu reconhecer as plantas como se fossem pessoas. Aham. Esse aqui é o fulano, aquele lá é o Beltrano, e saber alguma coisa deles. Aham. Mas a verdade por trás disso é que, sem brincadeira de inventar, é que as pessoas têm mais ou menos as mesmas plantas. Então não é um universo tão vasto assim quanto de um taxonomista, quanto de um biólogo, quanto de um engenheiro florestal. Porque as plantas domésticas, as que a gente tem no quintal,
São lá umas 50 espécies. As repetindo. de horta, né, são mais ou menos as mesmas. E o que as pessoas usam nas cercas vivas são mais ou menos as mesmas coisas. E o que elas usam de grama é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Então, um universo da botânica que parece muito avassaladoramente gigantesco quando a gente está começando, você não sabe nem por onde começar, ele se mostra muito menor. Não Tem uma nada. coisa assim, na gravação, verdade. ao Errou. falar de 92 espécies, Errou. tem a coisa da pesquisa, né? Uhum. A gente tem assim, foi um ano de produção, né? Aham. Então, assim, A gente tem- foi pesquisou íntimo. pra Tem uma caralho, equipe que nos ajudou, Ah, boa. né? Uhum. Não só a plantar, como a cuidar, como, Uhum. enfim, né? Aí já ficando íntimo, é E- verdade. E também a produção do conteúdo de, bom, tem o que a Carol sabe do que ela estudou esses anos todos, né? Que ela já está dedicada a isso há mais de 10 anos. E antes disso era o hobby dela, que ela já estudava normalmente, né? Então tem o aprendizado constante. E tem o lado noinha de planta. Eu sabia que você ia usar essa palavra. Eu sabia, eu falei, ele vai falar noinha. Ele vai falar noinha. Conta pro pessoal em casa que estão nos assistindo, quando você tem insônia, o que você faz? Não façam isso. Não, piora a insônia. Não façam. Não é uma boa dica, porque piora muito a insônia. É, mas eu quero saber. Fala, conta. pro Eu faço um... Eu preciso falar que eu sou casada com uma pessoa que veio pro mundo pra me trollar, entendeu? A Mica também. Ele não veio pro mundo pra ser meu companheiro, mas ele vem pro mundo, vai, gatinha, o que eu posso falar pra zoar você um pouquinho? É isso. Eu inventei uma brincadeira que eu achei que era boa, tipo contar carneirinhos. Eu vou pensar em todas as plantas que eu lembro com a letra A. Depois eu vou pensar em todas as plantas que eu lembro com a letra Dá B. um exemplo pra gente aqui agora. Você acordou às 2 da manhã. Asparagos. Alface, alecrim. Asparagos. Não, são os nomes científicos. Do Nome gênero. científico. Ah, do é gênero. noinha, É. é noinha. Eu falei. Asparagos, astragalos, agapanthus, aglaonema, asplênio, aspidistra, alpínia. Não, é porque são as mesmas 5. Ah, vai. Não. Mas não dá certo pra pegar no sono, tá bom? Só pra falar isso pra você. ver. E aí eu falava assim, não é infinito, né? Eu vou fazer... E ela faz por ordem alfabética. Lógico. Enquanto ela não dorme, ela não para. Daí ela Não. vai... Não, é óbvio que é por ordem alfabética, gente. Tem que ter regras dos jogos, né? Afinal de contas. E aí eu faço assim... Com X, tem? Tem com X. Tem. Solóbium. Mas não tem muitas com X e normalmente eu já dormi lá pro M, N. Eu já dormi. O que é uma pena, porque o P é muito interessante. Mas eu já dormi lá no M. Numa noite ruim, eu não consigo fazer nem 5. Mas... numa noite ruim, não. Numa noite boa. Noite boa. Numa noite boa. Mas chegou um ponto em que eu criei sub-regras. Então, é em ordem alfabética e são só nomes de gêneros. Não pode inventar, não pode misturar nome popular junto. E aí, as regras que eu inventei para mim mesma. E aí, eu vou fazer... Se eu fizer... A letra A é imensa. Eu vou o máximo que eu aguento com a letra A. Quando eu começo a ficar meio gaguejando, tentando inventar planta, aí eu falo, quantas eu contei com a letra A? Eu consegui fazer 54 com a letra A. Então, todos os próximos não podem ter menos de 54. E aí, você vai morrer no H. Você vai morrer no H. Você acha que I tem pouco? Entra no H pra você ver. Gente, será que a Ramanda ia achar isso legal? Não sei. Acho que A gente tem uma aluna. Acho que Sim, maravilhosa, que é uma taxonomista, né? De verdade, não essa picareta que vos fala. Esse é o Caralho, problema. não, mas na moral, é sério. Eu quero saber isso de verdade. É uma investigação seríssima que tá acontecendo aqui. Um ser humano normal não tem esse tipo de conhecimento. Não é tipo assim, eu curto plantas e tal, e cada vez curto mais plantas e meu jardim é muito top, deixa eu dar umas aulinhas. Ah, é? Você acha que um ser humano normal não tem esse tipo de conhecimento? E a pessoa que você fala assim, pixinguinha, ele sabe o ano de nascimento, o ano de morte, com quem gravou, com quem não gravou, o nome das músicas, quem eram as pessoas, quem dirigiu o disco. Aí você fala, não, eu vou mudar de...
Eu vou falar de outro gênero musical. Iron Maiden. O cara é da música brasileira, não vai saber sobre... Não vai saber sobre rock, metaleiros. Iron Maiden, ele sabe a primeira... Como é que chama isso? Formação, a segunda formação, que o guitarrista daqui foi pra não sei na onde, ele teve uma subbanda desconhecida que ele sabe, e que essa subbanda virou não sei o quê. Eles podem ser amigos. Porque Eles são amigos, amigo. Cara, eu achei o Instagram muito legal, preciso te mostrar. É um cara, velho, que ele conta histórias sobre música. É só isso, esse é o rolê. É só fofoca musical brasileira, especificamente. E aí ele faz, tipo... Sei lá, essa música aqui, ela é sobre fulano de tal. Parece que é uma música de amor, mas não, é uma música de amizade desse cara com essa outra pessoa. É do caralho. Tipo, Como chama o cara? Ele vai saber. Eu esqueci o nome dele. Quem poderia ser a pessoa que faz o Instagram disso? Não sei. Mas é um maluco com cabelo. Ele tem cara de regueiro, assim. Regueiro. Regueiro que planta face. Então, assim, o método, no final das contas... Hashtag né? eu planto alface. Coloquem aqui embaixo nos comentários, caso vocês O método sejam pra entusiastas. virar, Carol Costa, nível Carol Costa de conhecimento, basicamente é noia. Então, assim, é isso. É o método da noia. O Eu acho que eu sou a única da mesa que não faz parte dessa turma. Talvez. a Dos Mica noia? É muito pragmática, assim. Não, mas você é bem competitiva, que sabemos. Não, ela é, mas ela não tem. Mas ela não tem essa coisa que a gente tem assim, tipo assim, Não eu tenho. gosto muito de um assunto, preciso estudar loucamente essa porra, porque tenho, sim. Não tenho. Eu Não não tem. sou a louca do estudo. Nunca fui. Eu aprendo na vida, assim. Nem assim, o que ela estuda dos teus rolês, assim, ela estuda o mínimo necessário pra ela Pra saber resolver o aquilo negócio. lá. Mas é a minha cara isso. É a minha cara. Eu não sou uma estudiosa como ele tá dando a entender. Eu sou focada em meta. Eu tropeço no nome científico ali. Não, engraçadinho. Eu vou até onde aquilo entrega pra mim. Então, por exemplo, eu poderia me aprofundar em taxonomia, que é a ciência de classificação dos seres. Eu poderia, mas eu caguei pra isso. Porque eu vou o quanto eu preciso pra não passar vergonha numa feira de planta e tudo mais. Eu falo os nomes científicos eventualmente errado? Falo. Especialmente a pronúncia de latim e grego, eu não fico detalhando. Por exemplo, o vendedor na loja vai chamar uma determinada planta de Echeveria. E vai ter gente que vai achar, inclusive, que escreve com X. Só que o nome é, na verdade, pronunciado Echeveria. E aí, eu não vou falar Echeveria para os meus alunos, eu vou falar Echeveria porque é como ele vai encontrar. Depois de muito falar Echeveria, alguém me corrigiu e falou, não é Echeveria. Harry Lorenzi, um beijo para você. Ele falou, é Echeveria, Carolzinha, você não pode ensinar seus alunos errado. Só que eu também entendo que o meu trabalho não é de formar acadêmicos da botânica, o meu trabalho especialistas. O meu trabalho é de formar pessoas que querem plantar e que vão ter sucesso com as suas plantinhas. Se ele falar Echeveria num garden, estou aqui procurando Echeveria, o vendedor falou: não trabalhamos com essa planta. Tem, mas acabou. E você pode estar na frente da banca de Echeverias. Então, eu trabalho com um público que não é que eles vão falar camedória. Eles não sabem o que é antúrio. Eles falam Antunes, Antúlio, Entúlio. Juro por Deus. Entúlio. Não, eu tenho uma coleção. Eu tenho uma coleção de nomes de plantas errados maravilhosa. Não é o nome científico, é o popular que tá errado. Antúrio. Não, e que tal? Lírio da Páscoa. Como é que é? Lírio da Páscoa. Lírio da Páscoa? Era pra ser o lírio da paz. Mas virou o lírio da Páscoa, que você só acha na Páscoa. E a orquídea? Tem umas orquídeas que vocês têm nas árvores, que em vez de ser Phalaenopsis, é a orquídea Florianópolis. Entendeu? Que só nasce em Florianópolis. E na hora de montar o vaso, você vai plantar dementes em vez de sementes. E na parte de baixo, você vai fazer a camada de drenagem com argila estendida, em vez de argila E por cima da argila estendida, você vai colocar a manta de Berlim, em vez da manta de Bidim. E é muito maravilhoso, gente. Eu coleciono. Por favor, mandem mais. Por favor. Por favor, não desabilitem o corretor ortográfico. Eu quero mais ladeiras Ingrides. O que eu planto em uma ladeira Ingrid? Não sei, eu só conheço as ladeiras Camilas, as ladeiras Flávias, as ladeiras Carolinas, as Ingrids eu não conheço. É tão maravilhoso, gente, por favor, continuem. Continuem, por favor. É tão bom. Caralho, ladeiras Ingrid, foi muito foda. Eu preciso falar essa língua. Eu não preciso. Gente, é isso que acontece nas aulas dela. A gente teve um dia que a gente parou no carro, a gente não conseguia sair do carro porque a gente estava nesse estado. Mas, vocês falaram do ficus lirata que tá ali atrás? A gente conhece por pingus pirata, fixus pirata. É muito bom. Eu achava
Violentas africanas. Nesse Dia das Mães, eu comprei um vasinho de violentas pra minha mãe. Tem placa do Garden, da Floricultura, escrito violentas, R$2,90. Eu amo, é tão bom. Você não sabe. Você já viu? Com certeza você já viu essa semana. Da raiz quadrada? Não, Você nunca viu? É um meme da raiz quadrada. Ah, É uma pessoa que achou eu sei o que é uma raiz quadrada uma da foto. árvore que a raiz é quadrada. Ah, é, então eu tenho uma foto dessas. É aqui perto de casa. É aqui perto de casa. Eu vou passar o endereço pra vocês verem na volta. É muito maravilhoso. A gente tem... Eu tava falando pro Pavão agora há pouco que eu tava me sentindo mal. Você lembra do dia que a Tati Volpe me corrigiu? Astromélia? Uhum. Porra, não é nada perto disso. Não é nada. Você não sabe de nada. Não, a gente tem plantas renomeadas, completamente renomeadas. Antúrio realmente tem um leque de nomes. Entulho, Intúlio, Antunes, tem tudo. Antunes. Eu plantei o meu Antunes. E quando você printa, tem uma orquídea que chama orquídea grapete. É uma orquídea com perfume de uva, que é um refrigerante antigo chamado grapete, que era feito com uva. Eu só conheço de nome, eu não era viva nessa época. Esse é melhor mesmo. Graças a Deus, né? Você que é Jurássico, eu que não sou. Mas enfim, a pessoa escreve pra gente, preciso dessa orquídea carpete. Cara, compra uma orquídea carpete, porque você merece uma orquídea carpete. Compra a orquídea carpete. Mas eu tenho muitas. Você quer que eu puxe a lista? Eu tenho muitas. Gente, essa foi a deixa. Foi muito bom esse episódio. Chegamos até o final. Vivos Sem ou crianças. Se tivesse tido criança nesse episódio, eu não sei o que aconteceu. Essa pipoca foi... Essa pipoca foi Que louca. tinha alface na pipoca. Gente, chegamos ao final. Eu tô cansado de rir. Estivemos aqui com a Dona Carol Costa, com Rogério. Ô, Carol, assim, sei que todo mundo te segue já, mas onde é que as pessoas te seguem? Não é como Carol Costa. É como @minhasplantas. Minhas plantas. Minhas plantas. Beleza? Pra você se tornar também o quê? Um verdinho. Um verdinho. Um verdinho. Um verdinho igual a gente, né, baby? É, A gente é verdinho. eu sou verdinho. E se você gosta de podcasts divertidos, legais, Com gente legal. descolados, né? De verdade. Jurássica. jurássicos, alfácicos, Ripongas. ripongas, toca no botãozinho de se inscrever, toca no botãozinho de seguir, que a gente se vê muito em breve. Um beijo. Adeus. Tchau.